dispensa de apresentações. Nós dois aqui, ó, nós três, né, a Natália também, nós estamos vestidos com uma roupinha, não que a gente canta numa banda, não. É que ontem nós realizamos o Congresso Brasileiro de Psiquiatria Cultural e foi na casa desse senhor que está lá cheio de pena na cabeça, que é o Pajé Pitaguari, que nos recebeu muito bem. Eu acho que a gente merece falar o que aconteceu ontem, né, Rino? Então vou passar a palavra sua, o momento é teu, e depois nós vamos dar mais um espaço para o que aconteceu ontem nessa receptiva maravilhosa lá na aldeia Pitaguari. Nosso trabalho vai ser apresentado em equipe, né? Eu vou fazer a introdução, a Natália vai complementando, descrevendo um pouco as atividades que estão acontecendo na aldeia indígena Pitaguari. Bichinho. E depois vamos deixar o Pajé falar e nós vamos ouvir o que realmente, né, as pessoas com as quais nós estamos tentando de construir uma realidade de apoio, de transformação social, o que eles pensam disso, né? Como é que esta nossa interação, como é esta nossa experiência de convivência, como é que a gente está se conhecendo, trabalhando junto, crescendo juntos, né? Então, a exposição não vai ser só minha, mas vai ser da equipe, que é uma das consequências da abordagem sistêmica comunitária. Se sai da pessoa, se entra na família, se entra na comunidade, se entra na sociedade, nessa relação sistêmica, né? Então, eu faço parte do todo. Então, a nossa apresentação é exatamente sobre a abordagem sistêmica comunitária nas aldeias indígenas do Ceará, Pitaguari e Itapeba. O comunitário do Bom Jardim, que é a instituição ONG que vai sendo apresentada hoje neste projeto chamado Yandememe Maranungara, que se traduz da língua tupi Yandememe Maranungara como somos todos parentes, e que é originário da língua Lakota Sul, que é uma tribo norte-americana, e a expressão é mitakueo, assim. Esta expressão revela que a cosmologia indígena já tem uma visão sistêmica muito mais antiga e muito mais presente de quanto os cientistas modernos, né, através das explicações, conseguem de alguma forma estruturar. Então, o Movimento de Estudo Mental Comunitário Bom Jardim nasce em 96, é uma célula do projeto de Quatro Varas, que foi transplantada no Bom Jardim. Eu encontrei o professor Adalberto em 1993, no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro, era internacional, era o primeiro Congresso Internacional de Psiquiatria no Brasil, foi em 93, no Rio, e ele apresentou a experiência de Quatro Varas. Naquela época eu estava estudando nos Estados Unidos, estava terminando a minha especialização, eu sou formado em medicina, e também sou padre, sou teólogo, né? Então, eu estava buscando uma forma de trabalhar como médico e como padre na perspectiva da saúde mental. E o exemplo que o Adalberto apresentou foi muito interessante. Então, eu vim para Fortaleza, começamos a interagir, conversar e trabalhar juntos. E, a partir de 96, né, começou esta experiência de transplante de uma célula de Quatro Varas no Bom Jardim. E aí partiu a nossa experiência, né, que amadureceu nesses anos, a partir da terapia comunitária, que ainda é a porta de entrada, realizando uma série de atividades, de iniciativas, né, ao serviço da comunidade dos mais pobres e abandonados, com esta perspectiva de transformação social, de conscientização, de resgate e valorização da autoestima, de uma perspectiva de crescimento biopsicossócio-espiritual. Então, as nossas atividades, né, que ao longo desses quase 15 anos, estão se consolidando, estão sendo reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, nós chamamos de abordagem sistêmica comunitária, né? A nossa missão é acolher o ser humano, respeitando suas dimensões biopsicossócio-espiritual, promovendo o desenvolvimento dos seus potenciais, através do resgate dos valores humanos e culturais, no sentido de favorecer a qualidade das relações pessoais, interpessoais e comunitárias, para a promoção do dom da vida. Sim, você volta atrás um pouquinho, atrás, é a esquerda. A outra, isso.
A abordagem sistêmica comunitária reúne uma série de técnicas para o desenvolvimento de uma terapia de múltiplo impacto, como a terapia comunitária, que foi a porta de entrada, né? Nós vamos ver depois na imagem, foi a primeira técnica que nós aprendemos, e a partir dessa visão sistêmica, começamos o trabalho com a terapia da autoestima, a terapia da respiração, a constelação familiar, a biodança, a massoterapia, a arte-terapia, o enneagrama, entre outras terapias complementares, sempre para o desenvolvimento da autoestima. Do ponto de vista teórico, a abordagem sistêmica comunitária é um desdobramento da abordagem sistêmica da família. Então, se passa do sistema familiar ao sistema comunitário, com as mesmas bases teóricas, e foi adaptada à realidade do Grande Bom Jardim, que é uma realidade da periferia de Fortaleza, de mais de 200 mil habitantes, onde 30% da população vive quase abaixo da linha de pobreza, certo? E foi adaptada a esta comunidade de comunidades como um ecossistema comunitário. E nesse sentido, a abordagem sistêmica comunitária é uma inovação que é fruto da nossa experiência de 14 anos com essas comunidades. A próxima. Esta mandala explica um pouquinho como funciona o nosso trabalho, né? A terapia comunitária é a porta de entrada. Nós também construímos esta palhoça, que evoca, né, a questão da cultura indígena, a questão da simplicidade, a questão da circularidade, onde todas as pessoas no círculo se reconhecem como parte do todo, é parte do problema e parte da solução. É onde todos são irmãos, né? Não é uma estrutura piramidal onde quem sabe está em cima e quem não sabe está embaixo, mas no círculo todo mundo é sábio de alguma coisa e aprende com a sabedoria do outro. E aí são as várias iniciativas: autoestima, biodança, arteterapia, massoterapia, cursos profissionalizantes, etc., e que circulam nesta visão sistêmica com os valores de referência: o amor, o respeito, a cultura, o crescimento, a convivência, o cuidado, etc. Próxima. Em 2007 nós começamos transplantando essa experiência do Bom Jardim na aldeia indígena Pitaguari, um projeto chamado Orememe Maranongara, né, que exatamente significa somos todos parentes. E os objetivos deste projeto são desenvolver o protagonismo de crianças e adolescentes e suas famílias, resgatar os vínculos familiares rompidos ou fragilizados das crianças e adolescentes, proporcionar espaço de cuidado para as famílias com as técnicas da terapia comunitária, autoestima, relaxamentos, massoterapia, biodança, entre outros, fortalecer a articulação entre a escola e a comunidade e fortalecer a participação de crianças, adolescentes e famílias nos espaços de decisão. A próxima. A metodologia: atividades lúdico-formativas com o objetivo de proporcionar um espaço prazeroso e saudável, resgatar, valorizar e fortalecer a identidade étnica de crianças e adolescentes da aldeia através de rituais, dança do toré, língua tupi e diálogo com outras espiritualidades indígenas, curso de formação e de reforço escolar, biblioteca, telecentro com internet e cursinho e pré-vestibular. Graças a Deus, todas essas realidades ao longo desses 3 anos se realizaram e estão funcionando. Resultados esperados: crianças e adolescentes de Pitaguari com suas competências e potencialidades desenvolvidas e valorizadas, vínculos familiares e culturais dos participantes atendidos, fortalecidos, escola, família e comunidade articuladas em prol da efetivação dos direitos de criança e adolescente, fortalecimento da autoestima e, sobretudo, prevenção da dependência química, do trabalho infantil, da exploração sexual e do suicídio juvenil, que, como vocês sabem, é um dos problemas que está crescendo epidemicamente entre as tribos indígenas. Então, nós já estamos trabalhando nesta perspectiva de prevenção. Esta foto na transformação não deu certo, mas agora eu vou chamar a Natália, né, para ela descrever as atividades. Esta é a atividade de oficina de cultura indígena, onde as crianças dançam o toré. O pajé, o cacique sempre ensinam, né, como começar. Agora a Natália vai continuar. A psicologia está fazendo o curso de terapia comunitária indígena, que o Adalberto organizou em Porto Seguro, e representando a tribo Tapeba com mais 2 índias Tapeba. Então ela agora vai explicar o que está acontecendo. Obrigada pela apresentação. Mocoém significa bom dia em Tupi. Eu queria apresentar agora para vocês
as atividades que acontecem lá na Aldeia Pitaguari, em parceria com o trabalho do Movimento de Saúde Mental. Nós iniciamos o uso da língua tupi, que é a língua mãe aqui dos indígenas do Ceará, e hoje já estava morta, né? Uma língua que já está morta, mas em uma oficina com a ajuda de um professor de tupi, que é o professor Jazafá, é um potiguara, fala tupi fluente, nos auxilia nesse processo. E aí nós tivemos esse encontro no final de semana, onde nós fizemos uma oficina de tupi. Hoje todas as crianças iniciaram com o próprio nome tupi, né? Nós fizemos um batismo dentro do açude com o nome tupi, e depois tradução dos próprios cânticos, que depois aí a gente pode até cantar um para finalizar, e também oração, Pai Nosso, expressões como o próprio Bom Dia, Mocoém, que hoje eles falam Mocoém para um lado e para o outro, dando saudações de bom dia na própria aldeia. Ontem o Marcos pôde também participar desse momento. Ok? Pode passar. Aí nas atividades também de artesanato, né, nós temos lá o Carlinhos, que trabalha conosco, que é uma liderança lá da comunidade, e também passa a questão do artesanato como forma de sustentabilidade para a própria família, né? Hoje, a própria mata tem o que é semente, tem tudo que você pode estar utilizando para fazer um artesanato, e hoje o índio ele tem como trabalhar mesmo dentro de casa, né? Não perdendo a familiar. Então, trabalhando com a questão do artesanato mesmo, nós temos as oficinas tanto com crianças como com os pais. Fizemos um planejamento estratégico e ver com as crianças o que é que eles queriam para dentro da aldeia, né? Então, eu não posso estar chegando dentro da aldeia indígena querendo fazer um trabalho sem antes escutar os próprios indígenas. Então, nós chegamos e conversamos com eles perguntando quais expectativas, que era que eles queriam para dentro da aldeia. E com isso, trilhar um processo de planejamento, onde nós pudéssemos ir atrás de parcerias e trazer as melhorias para dentro da aldeia. Mas primeiro com o aval deles. Então foi muito interessante porque eles trouxeram muitas ideias, né? Desde o asfalto para o médico do posto de saúde, né? Então as ideias vieram todas por as crianças e os adolescentes. E aí não tem foto, né? Aí a oficina de biodança, que também nós trazemos para dentro da aldeia como a autoestima, a biodança, atividades também que no próprio movimento hoje se realizam, e a gente faz um processo de extensão para dentro da aldeia. É a questão da espiritualidade, que depois o próprio Pajé Barbosa vai falar um pouco, né? Ele como pajé da aldeia, e trabalha muito essa questão com as próprias crianças, e fazer como os rituais indígenas hoje são muito importantes, né? Então, esse trabalho com as crianças é interessante, porque muitos pais hoje não repassam para as crianças a questão da espiritualidade, né? Muitos pais hoje nem dançam o próprio toré. Então, como a gente está fazendo esse trabalho com as crianças, elas já vão estar crescendo com a espiritualidade fortalecida e até passando para os pais. Isso está incentivando também muitos pais a participarem das rodas de toré e dos rituais que acontecem dentro da aldeia. Agora, a terapia comunitária, né, que chega a minha parte. Eu que estou fazendo a formação de terapia comunitária com o professor Adalberto, lá em Porto Seguro. Então, a terapia comunitária indígena, eu já tinha feito o curso de terapia comunitária lá no movimento, mas para eu poder estar atuando também dentro da comunidade indígena, dentro da minha aldeia, lá nos Tapebas e também no Pitaguari, isso veio me abrir também um novo horizonte para que, como eu posso estar trazendo essa metodologia para dentro da comunidade indígena, né? Que hoje tem a terapia comunitária que a gente pode estar abrindo dentro de um posto de saúde, dentro de uma escola, mas dentro da aldeia realmente tem um novo olhar, tem um olhar bem específico para isso. Então, aí é um momento no CRAS indígena, e esse grupo de terapia comunitária são com as gestantes. Nós temos um grupo de gestantes que nós acompanhamos durante os 9 meses, né? Então, nós fazemos tanto a terapia comunitária, como também a massoterapia com as gestantes. Então, ontem eu tive até uma cena que eu já estava no colo com uma criança, que era a Gisele, que participou desse grupo. A mãe participou do grupo, né? Marcos viu, né? Então, é um momento especial, porque eu estou trabalhando tanto com as indígenas também como as gestantes, que nesse momento da gestação ficam mais sensíveis e fragilizadas. Então, é um momento que realmente elas aguardam. A gente se encontra a cada 15 dias, e o momento da terapia comunitária, segundo o depoimento delas, é o momento mais esperado, porque elas estão me vendo ali não só como
a Natália, que é lá da aldeia, mas também como uma pessoa que pode estar ouvindo e acolhendo as suas frustrações ou qualquer ansiedade que elas possam ter durante esse período da gestação, né? Aí na aldeia Tapeba, aí sou eu, a Iracema e a Silvia, também estão fazendo o curso conosco lá em Porto Seguro de terapia comunitária indígena. E nós estamos fazendo a terapia comunitária lá na aldeia também. Essa roda foi feita lá na Ponte, é uma comunidade lá na Caucaia que hoje tem sérios problemas com relação ao uso de álcool e drogas. Então é uma comunidade realmente necessitada de um acolhimento. E incrível que em uma roda dessas, cerca de 50 pessoas, os problemas em comuns eram realmente o filho preso, uso de álcool, droga, né? Então, o filho que hoje rouba para poder comprar a droga. Então, é uma comunidade que a gente está tendo toda uma atenção para estar dando essa assistência, e a terapia comunitária está sendo muito eficaz lá nessa comunidade. E aí, Cuecatu significa obrigado em Tupi. E aí só não falo do grupo de autoestima, que ontem nós estávamos no congresso, chegamos meia-noite em casa. Então a gente ontem preparou esse material mesmo assim, bem simples, mas eu acho que todos estão convidados, tanto na comunidade indígena Pitaguari, que é em Maracanaú, como no Tapeba, na Caucaia, para ver de perto essa experiência. Obrigada. Eu fiquei muito feliz ontem porque ele me abençoou. Ele mesmo vai explicar por quê. Convido ele para vir para cá. Bom dia a todos, né? Deixa eu ir logo nessa alegria dele, entende? Mas também, antes de eu botar alegria, eu vou também botar essa alegria para todos nós. Então, um belo dia, um cidadão pegou um bolão de barro e transformou em Adão e Eva. E daí surgiu todos nós. A aldeia é o mundo, os índios somos nós. A educação é que está faltando. E ontem, eu dizia para ele que o pajé Lakota, os índios Lakota, receberam ele como irmão e batizaram como índio Lakota. Eu, como pajé, eu não posso desfazer do outro pajé, assim como eu não posso desfazer do médico, nem de um curandeiro. Então, ontem, ele foi abençoado também por mim, como parente. Somos todos parentes, e, mais incrível ainda, somos irmãos, filho de Adão e Eva, e o nosso comer maior é o nosso Pai Tupã, que é o Pai eterno de vocês, o Pai celestial. E isso faz esse aconchego. Falando um pouco do trabalho do doutor e da nossa prefeita de Fortaleza, eu senti falta dos índios naquele projeto, mas depois eu fiquei vendo que esse meu pensamento lá atrás dá o direito de cada um utilizar as armas que a gente tem para cuidar da saúde. Não interessa aonde foi que nasceu essa forma, se foi no Japão, se foi na Europa ou aqui no Brasil. O que importa é que a gente esteja usando no momento certo, nas pessoas necessitadas, que somos nós. Mas esse trabalho mágico da organização que o Padre Rino representa, ela chega aqui nas periferias como aquele última instância que a gente já estava precisando, sem força, seria quase que nem a lagartinha que foi citado, né? E de repente se cria esse movimento. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui, para você ficar mais contente. Em 96, os índios Pitaguari passam a ser reconhecidos pela FUNAI. Então a gente vai fazer 15 anos junto, né? Bem interessante. Bom, deixa eu voltar de novo para o assunto. Então, esse trabalho, gente, é um trabalho que está dando uma autoestima também para os Pitaguari. Por quê? Quem é que tem mais liberdade no Brasil? Os índios.
Onde é que a droga vai mais rápido? Aonde tem liberdade. Aonde a cachaça vai mais fácil? Aonde tem liberdade. Portanto, você vê aí um pajé lutando com 3.400 índios, sem ofender, só tentando ajudar. Como é que eu posso fazer isso? Dançando com eles, brincando com eles, pescando com eles, trazendo eles para brincar, pelo menos no meu terreiro. Mas a educação, ela bota uma coisa muito diferente. E as leis? Essas leis que estão aí, ela impede que nós traga nossos filhos para ficar aprendendo junto com a gente. Eu comecei a trabalhar desde os 8 anos, plantar milho, feijão, sei o que eu sei de cor. Só que hoje, perante as leis, isso é impedido. E a criança vai se refugiar muitas e muitas vezes com os parentes. E aí fica mais fácil deles imaginar uma coisa que é desse tamanho. Adrenalina. Essa tal adrenalina, essas crianças adoram. E a gente tem que caçar uma forma da gente a mostrar para eles que o amor é a maior adrenalina do mundo, né? E que não precisa usar nenhum tóxico. Essa é a alegria de eu ver esse trabalho de vocês, porque hoje nós estamos travando essa briga, tentando ajudar a família, não resta dúvida, mas a gente tem que começar sempre pela criança. Está errado. A gente tem que começar justamente lá pelos avós, e passa pelo pai, a gente vai descendo até chegar na criança. Porque essa forma que foi mostrada aqui, da gente começar a agradar a criança na barriga da mãe, é a forma que o pajé faz. Todas as índias minhas, ela recebe 2 beijos, um na face e a outra na barriga, se tiver grávida. Porque eu tenho que dar atenção a quem é mais puro dos mais puros, né? Que é justamente aquela criança. Bom, então vamos continuar. Então, a criança para mim é o ser mais puro. Então, cabe nós também agradar e ensinar os nossos irmãos a fazer isso, né? E os avós também fazer isso e agradar a esse ser que é o mais puro. Para mim isso aqui não está funcionando. Alô, som. Bom, então, no meu entendimento, é que essa preocupação dos doutores não seja mais só dos doutores, né? Não seja mais dos doutores, e sim de todos nós, né? De todos nós, e a gente começar a passar para o jovem e para as crianças que eles têm essa capacidade, né? Que eles podem ajudar, porque hoje, só isso que foi falado aqui, para mim, foi muito rico. Agora, doutores, mestres, alunos, que nem eu, vamos tentar a gente fazer aquela teia da vida que está lá, tá entendendo? Porque aquela teia da vida que eu vi lá, até batizei, não sei se eu posso batizar aquela teia assim, entendeu? Aquela teia da vida que está lá, tá entendendo? De repentemente eu vi em cada língua ou em cada raça um fiozinho daquilo. E comecei a ver que tem um fio que as pessoas não viram ainda, que são os molódios, né? Um fio dos mais potentes, aonde eles são felizes, só ali quietinho, e aquela mãe, aquela família ganha uma riqueza de amor, e nós entendemos, acordamos para trazer o molódio para esses trabalhos, né? O anão, o decepado mesmo, tem essas pessoas de Minas, porque tem gente vivendo de trás de 4 paredes, porque tem vergonha de mostrar que está faltando uma perna. Tem gente sofrendo porque está cego, acha que não deve sair porque não vai ver nada, e essas pessoas pegando aquela pior doença do mundo que está assolando, que é a depressão.
Como eu sou uma pessoa de desafio, de desafiar as pessoas, tá entendendo? Vamos sair a amparo essas pessoas que não saem de casa, que é o pior. Bom será eu chegar aqui e dizer pelo menos uma frase que o padre Rino não teve coragem de dizer ontem para mim, mas eu tenho coragem de dizer aqui em público. Entende? Eu te amo. Entende? Mas o bem, o gostar, são palavras diversas. E eu te amo, ela não dá mais chance para nada. Entende? É aquela união mesmo. Entende? Então, esta palavra é que a gente tem que trabalhar. Porque na hora que eu digo eu gosto de você, rapaz, eu tenho consideração, eu tenho um afeto por... É bom, muito bom. Mas esse amor, tá entendendo? Vem daquilo que eu comecei a falar. Lembram de Adão e Eva que eu falei? Somos irmãos ou não somos? Somos. Lembram daquela outra potência que eu disse que era o Pai Eterno? Somos filhos do Pai Eterno ou não somos? Somos. E o que é que impede de eu chegar para outro homem e dizer que eu amo ele? Isso vai me descaracterizar? Isso vai dizer que eu sou um homossexual? Não. Porque eu tenho hoje, na minha aldeia, muitas mulheres. A minha avó, minha mãe, né, minhas primas. E eu tenho uns amores, tudo dividido. E cada um deles, com certeza, talvez tenha o mesmo peso. Porque se a morte chegar agora e me pedir o meu índio que eu tenho lá de 95 anos, eu não dou. Dependendo de mim, eu não dou. Se ela quiser me levar, eu vou. Mas eu não dou nenhum dos filhos meus para ela. Então, essa humanidade está precisando de nós, por quê? A morte está chegando muito fácil. Ou as doenças estão chegando muito fácil, né? Então, esse trabalho de preservação da vida, que é esse que vocês mostraram, é esse que o nosso doutor aqui mostrou, é o que a gente vai ter que levar para os outros estados, levar para os outros países, porque aqui no Brasil só tem simplesmente 2 barracas que foi citado. Vocês viram isso? 3 barracas? É muito pouco, né, gente? É muito pouco para o Sobral, é muito pouco para o Iguatu, é muito pouco porque a droga está assolando em todo o interior, em toda a cidade, em toda a região. Ou a gente levanta um trabalho desse em nível mundial para a gente mostrar que prevenir é melhor do que levar uma criança dessa com ataque fulminante de overdose. E outras coisas mais, minha gente. Eu tomei muito tempo, obrigado. Para mim é um privilégio. Muito obrigado, Pajé. Então, concluindo, a nossa apresentação de abordagem sistêmica comunitária tem esses efeitos colaterais, que o protagonista não é o facilitador, né, mas os protagonistas são as pessoas que entram em contato com a proposta, eles mesmos viram protagonistas e eles mesmos são principais autores, né, das atividades. E, portanto, quando uma coisa é organizada pela comunidade, pelas pessoas, os resultados são interessantíssimos porque são parte do processo, né? Aí, interferência de novo, né? Melhor. Palestra, né? Quero agradecer, sobretudo, o nosso doutor Adalberto Barreto, né? Que nós chamamos afetivamente de tio Beto, porque ele é padrinho do filho do Dr. Mourão, que é nosso amigo, né? E agradecê-lo por tudo que nos ensinou e também agradecê-lo por tudo que nós estamos agora dando de volta, né, como resultado do trabalho que ele nos inspirou. Agradecer o Pajé Barbosa pela presença, a Natália, e muito obrigado a todos pela atenção. Então, obrigado mais uma vez, Natália, Rino e Pajé Barbosa, pela receptividade de ontem e pelo que aconteceu ontem. Vocês não vão imaginar, só falando, vocês não vão ter a dimensão do que houve nesses 2 dias que passei, nos preparativos, no envolvimento de toda a comunidade, como foi um encontro de troca de conhecimentos, foi um encontro de ensino,
um encontro de troca de conhecimentos, um encontro com uma confraternização, assim, um envolvimento total. Melhor que isso não poderia haver. Nós temos 40 minutos apenas, tivemos um atraso no começo, mas eu queria deixar o doutor Fernando Lins, o indicado para a Assembleia daqui a pouco, para ser o nosso futuro presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Cultural, um homem de grande sabedoria, um professor lá em Recife, uma pessoa que nós estimamos muito, aquela pessoa que consegue olhar o outro professor sem muito egoísmo, mas com muita sabedoria. Ele aglutina os conhecimentos, os saberes, ele traz as produções de cada um que estão fazendo por aí, traz os seus livros e apresenta uma coisa que para nós é interessante, conhecimento, a motivação através do conhecimento. Então, doutor Fernando, fique à vontade. O tema que eu iria falar é sobre os bastidores da emoção. E eu posso ter 5 minutos apenas, não tem problema nenhum. Eu queria que você ficasse à vontade e apresentasse o seu trabalho. Ou da etnopsiquiatria. Mas gostaria muito de agradecer, mais uma vez, fazer parte desta mesa com colegas e amigos tão diletos, na qualidade de Adalberto Barreto, do Rino, do Marcos Noronha, do Pajé Barbosa, que tive o prazer de conhecer ontem lá no nosso pré-congresso, né, o encontro de psiquiatria cultural na aldeia Pitaguari, em Maracanaú. Então, como sempre, um prazer renovado fazer parte da mesa da ABE. E, de uma forma resumida, o que queremos apresentar é que é um campo teórico denominado psiquiatria cultural. Nós temos trabalhos da grandiosidade dos que foram apresentados aqui, no campo da terapia comunitária, no campo da prática da psiquiatria cultural. Mas, quando a gente vai levar para as universidades, principalmente aos estudantes de medicina, estudantes de psicologia, a gente fala que é um campo teórico, um saber teórico também. Que aqui não significa que a gente não possa ir a campo, não possa ter uma prática, como aqui o Adalberto faz, o Rino faz, o Marcos e tantos outros amigos, mas os estudantes precisam conhecer que há uma literatura. Infelizmente,